Olá! Voltamos a vivenciar uma crise sanitária grave em que diversas cidades do país estão precisando recorrer a medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. Salvador, na Bahia, e Araraquara, em São Paulo, são alguns exemplos. Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores e prefeito de Araraquara, foi um dos que optou pelo lockdown, impedindo a circulação de pessoas para preservar vidas. Conversamos com ele na entrevista central de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora o Central do Brasil. Central do Brasil. Mesmo com a crise sanitária, o orçamento para a saúde em 2021 é menor do que no ano passado. Frente a essa realidade cruel, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, enviou uma carta ao Congresso Federal em defesa do SUS e pela revogação da lei que impõe o teto de gastos à saúde. A presidenta da Abrasco, Gulnar Azevedo, traz detalhes. Embarque imediato. Foi uma medida aprovada já, que ela congela o gasto em saúde e educação por 20 anos, o que significa que o SUS vai receber para cuidar de tudo que ele precisa, independente inclusive de pandemia. O SUS a nossa população já tinha vários problemas de saúde, A gente tem que cuidar de tudo isso, mas uma pandemia que está trazendo o que a gente está vendo, 250 mil mortes. Essa medida que estava por conta daquele decreto de calamidade pública suspensa durante o ano de 2020, ela voltou a vigorar em 2021. Então a gente chama atenção, a gente apoia totalmente a petição pública que foi já entregue ao Congresso Nacional, que pede 168 bilhões para 2021, independente do gasto da vacinação. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta quarta-feira, dia 24, uma resolução que recomenda ao Judiciário que ações de despejo não sejam autorizadas. A resolução vem em resposta às tentativas de desocupação que continuam ocorrendo em meio à crise sanitária. Em Alagoas, o acampamento Marielle Franco, na cidade de Atalaia, vem sofrendo reiteradas ameaças por parte da nova administração municipal. Afonso Bezerra nos conta mais. Trilhos do Brasil. Inserido na zona canavieira, o acampamento Marielle Franco tem 120 famílias e ocupa um território onde funcionou uma fazenda pertencente ao ex-deputado federal João Lira. As famílias denunciam que vêm sendo pressionadas para sair do local. A prefeitura anunciou recentemente uma série de investimentos no terreno e tem divulgado que o acampamento é um obstáculo para a execução do projeto. Como retaliação, o fornecimento de água foi interrompido, o que motivou o protesto das famílias no último dia 22 de fevereiro. Elas bloquearam um trecho da BR-116. Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST, narra o clima de tensão no local. Como forma de pressionar e chantagear as famílias, a prefeita cortou o fornecimento de água das 120 famílias que estavam, até ontem, há mais de 20 dias sem abastecimento e condicionando de que só mandaria carro-pipa, porque é um acampamento que está à margem das BRs, fica bem próximo à cidade, que só mandaria se as famílias desocupassem o terreno. Em Curitiba, moradores da ocupação Nova Guaporé 2, na área central da cidade, denunciam que a prefeitura tem intimidado as famílias com rondas policiais e instalação de cercas na área. Os órgãos municipais, de acordo com os moradores, têm pressionado para que eles saiam do local, cujo proprietário é indefinido. Jeremias Custódio, liderança da ocupação, descreve o perfil das famílias que moram na área. Sabe o que tem nessas ocupações? Tem haitianos, tem pessoas idosas, tem mulheres gestantes. Cara, tem todo tipo de gente nessas ocupações. Tem pessoas que necessitam de acompanhamento com o CRAS. Movimentos populares lançaram no ano passado a campanha Despejo Zero para impedir que famílias fossem despejadas durante a pandemia. A
Há expectativa para que esta semana o governo Bolsonaro oficialize a nova etapa do auxílio emergencial. No Congresso Federal, a oposição continua fazendo pressão pelo pagamento do valor integral de R$ 600. Naya Tawane traz mais informações. Nacional. A população pobre brasileira espera uma definição sobre o auxílio emergencial para este ano de 2021. O governo federal, que está arrastando a decisão, propôs um valor de R$ 250, que será pago em 3 parcelas. Já dentro do Congresso Nacional, tramita uma proposta que acaba com o investimento mínimo na saúde e educação dos estados e municípios para viabilizar, segundo eles, o pagamento do auxílio. A deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva, expõe as consequências negativas deste projeto. Essa chantagem do governo federal, o que ele está querendo dizer nesse momento? Olha, se vocês não aceitarem o corte na educação, na saúde, prejudicar os servidores públicos, olha, se vocês não fizerem isso, o povo não terá o novo auxílio emergencial. Colocar no nosso colo essa responsabilidade. O benefício, que atendeu mais de 67 milhões de brasileiros em 2020, é extremamente importante para evitar que o número levantado pelo IBGE de quase 14 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil aumente. A cientista política Mércia Alves evidencia que o valor e o tempo propostos pelo Congresso não suprem as necessidades básicas das famílias. Sem o auxílio emergencial e sem perspectiva de emprego, já que não existe um claro caminho para a consolidação, para a retomada da economia, e com o agravamento da pandemia, é iminente a necessidade de extensão do benefício e, obviamente, com um valor maior do que o que está sendo discutido pelo Congresso hoje, que é de R$ 250. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em um pronunciamento, indicou que a nova etapa do auxílio irá contemplar apenas metade da população que recebeu no ano passado, ou seja, apenas 32 milhões de brasileiros. O agravamento da pandemia não parece sensibilizar os neoliberais e negacionistas. No estado de São Paulo, as internações em UTI atingiram novo recorde. São mais de 6.400 pessoas internadas. Com a inconsistência do combate ao vírus pelo Executivo Federal, restam as prefeituras tomar decisões. Na cidade de Araraquara, o prefeito petista Edinho Silva impôs medidas restritivas para conter o avanço do vírus e preservar vidas. Ele conversou com o Jonatas Campos sobre a decisão. Vamos acompanhar. Entrevista Central. Nossa entrevista central conversa hoje com o prefeito de Araraquara, interior de São Paulo, Edinho Silva. A cidade está em lockdown, sobre sérias restrições de mobilidade, e vamos conversar sobre isso com o prefeito. Prefeito, agradecemos sua participação, já fazendo uma primeira pergunta. As medidas de restrição de locomoção, o lockdown na cidade, já começou a surtir efeito, baixando os índices de contágio na cidade? Ainda não, porque infelizmente nós estamos lidando hoje com uma fotografia do passado, né? A nossa curva de contaminação hoje dos pacientes positivados é em decorrência de uma contaminação que ocorreu há 3, 4, 5 dias atrás. A nossa pressão sobre leitos é consequência de uma contaminação de 7, 8, 9, 10 dias atrás. Portanto, as medidas que nós tomamos nessa semana do aumento do distanciamento social, inclusive aqui em Araraquara não circula transporte público, inclusive os supermercados estão fechados para atendimento presencial, ficando apenas o atendimento delivery. Essas medidas tomadas, elas vão se refletir certamente no início do mês de março, na segunda semana do mês de março, é que nós teremos uma menor pressão sobre os leitos hospitalares da cidade. Então, nós estamos tomando medidas agora para que a curva de contaminação caia, consequentemente, um número menor de pacientes vão ter a evolução da doença e, consequentemente, um número menor de pacientes vão demandar leitos hospitalares e leitos de UTI.
Prefeito, Araraquara foi uma cidade exemplar ano passado no combate à pandemia e esse ano está sofrendo com essa nova cepa do vírus. As medidas são duras e o senhor ainda enfrenta, por acaso o senhor enfrenta movimentos anti-vacina, movimentos negacionistas que atrapalham o trabalho da prefeitura? É urgente que nós possamos agilizar o processo de vacinação, é urgente, mas enquanto nós não tivermos vacinação em massa, a única forma de contermos a contaminação é o isolamento social. Infelizmente, é isso. Por isso que nós tomamos essas medidas e estamos enfrentando com muita tranquilidade o debate aqui na cidade. Para minha felicidade, eu tenho muito orgulho da cidade de Araraquara, que aderiu às medidas de isolamento, porque sabem que nesse momento, como não tem vacina, para contermos a pandemia, só o isolamento social. Falando de vacina então, prefeito, eu imagino que o senhor tenha informado o governo federal e o governo estadual da situação da cidade. Vai haver algum tipo de diferenciação? A Araraquara vai receber mais vacina, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para enfrentar a pandemia na cidade? Nós comunicamos, tanto o governo do estado como o Ministério da Saúde. O governo do estado tem nos ajudado, nos liberou recursos para ajuda de custeio de 70 leitos. O Butantan esteve aqui construindo parcerias com o município para o enfrentamento dessa situação e esperamos uma devolutiva do governo federal. É urgente que o governo federal recredencie os leitos de Covid. Todos os leitos de Covid foram descredenciados no Brasil inteiro. Hoje nenhum município brasileiro está recebendo recursos para o enfrentamento à pandemia. Isso é grave, isso é gravíssimo. Eu não espero um tratamento diferenciado em relação à vacinação em Araraquara, até porque eu penso que aquilo que Araraquara está vivendo, como eu já disse, é o prenúncio do que o estado de São Paulo vai viver e do que o Brasil vai viver. Algumas regiões já estão vivendo. O que eu espero é um plano de vacinação em massa que seja agilizado para o Brasil inteiro. Prefeito, uma última pergunta. O senhor estendeu o lockdown até o dia 27, sábado. O senhor pretende tomar mais outras medidas, fora essa que já é estender, que já é séria, né? Estender o lockdown na cidade? Nós vamos seguir sempre a ciência, nós vamos seguir sempre os dados científicos, né? Nós vamos avaliar na próxima sexta-feira a curva de contaminação no município, a ocupação de leitos, a pressão sobre os nossos leitos e as medidas sempre serão tomadas à luz da ciência. Nós estamos vivendo uma situação como se fosse uma grande tempestade. E a única coisa que nós enxergamos é um farol para nos guiar. Esse farol é a ciência, é a pesquisa, são os dados científicos. Penso que não só Araraquara, como todo o Brasil, deveria, nesse momento, seguir aquilo que a ciência acumulou de conhecimento para que possamos tirar o país dessa situação. Vamos agora dar uma parada na cultura. Em fevereiro de 1965, um reconhecido ativista pelos direitos do povo negro foi assassinado. Malcolm X deixou um legado de resistência. O estudante de direito Jefferson Araújo traz indicações para conhecermos a trajetória desse lutador do povo. Parada Cultural. Olá, meu nome é Jefferson Araújo, sou graduando de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou sambista, compositor e pesquisador sobre direito e identidades afrodiaspóricas. Hoje, especialmente, vamos recordar e relembrar um protagonismo afro-americano, Malcolm X. Para vocês se ligarem mais um pouco sobre ele, eu vou deixar aqui 3 indicações culturais. A primeira dica é um filme para lá de especial de Spike Lee, falando sobre Malcolm X. A segunda dica é o livro A Autobiografia de Malcolm X, escrito por Alex Haley, uma escrita potente que vai abordar a fúria negra ressurgindo outra vez. E por fim, não menos importante, um documentário Quem Matou Malcolm X, disponível na Netflix, abordando as narrativas pretas silenciadas, que jamais poderão se calar novamente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e Black Power! E com essas dicas eu me despeço por hoje. Aproveita para seguir a gente no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.